Muito bem, amados e amadas, eis-me aqui novamente. Me perdoem pela semana passada, não teve vídeo, mas estamos aqui. Vamos ler um pouquinho da Palavra de Deus, vamos nos aproximar um pouquinho de Deus nesta manhã. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Enquanto você vai abrindo, eu vou falando com você um pouquinho para dar tempo de você abrir. E aí eu queria mostrar uma foto para você, olha só. Vê se você está conseguindo ver bem aí, ó. Sabe quem é essa princesinha aqui? Essa princesinha é a minha filhota. Fez 15 aninhos nessa última quarta-feira. E nós fizemos um culto de gratidão na igreja, e foi uma bênção, foi muito especial. Esse aqui é um convitinho quando ela se formou lá na escola, né? Eu tenho guardado aqui no escritório, é uma menina especial. Mas eu vou falar dela um pouquinho mais tarde, lá para o final eu vou voltar a falar sobre isso, que foi o que me motivou a fazer o sermão de hoje, a gratidão. E aí, você já abriu lá em 2 Crônicas, capítulo 7, vamos ler o texto bíblico, mas antes vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, Deus Espírito Santo, por favor nos ilumine, Senhor, na leitura desse texto. Fale profundamente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a partir do verso 1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Versinhos especiais, muito agradável, muito especiais esses versinhos, que benção. Vamos pular lá para o verso 8, vamos continuar a partir do verso 8, dizendo assim, durante 7 dias, Salomão, juntamente com todo o Israel, celebrou a festa dos tabernáculos. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No dia 23 do 7º mês, ele mandou o povo para as suas casas. E todos se foram, jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por seu povo Israel. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, ali já estamos no verso 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi,
e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas é uma condicional, né? Se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe de mim, da minha presença, este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora este templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Eu queria chamar a atenção de vocês para o motivo desse capítulo 7 aqui, o motivo desse texto. Vamos contextualizar. Desde lá do capítulo 5 até aqui o capítulo 7, está se falando da inauguração do templo. Quando eles viveram no deserto, o templo era como era a habitação deles. Eles viviam em cabanas, né? E o templo também era numa cabana. Depois que eles foram morar nas cidades, que Davi conquistou Jerusalém passou a cidade do rei, Deus então permitiu que fosse construído um templo edificado para que ele habitasse, segundo foi o desejo de Davi. Davi desejava construir. Davi dizia assim: eu tenho uma casa, eu tenho um palácio para morar e Deus continua habitando numa tenda. Não, eu vou construir um palácio, um templo também para o meu Deus. E Deus disse a Davi que não seria ele, que seria Salomão, seu filho, o descendente dele, que no caso era Salomão. E aí, a partir ali do verso 5, Salomão vai falando sobre essa experiência, contando sobre tudo isso, ali no capítulo 5, e aí depois no capítulo 5, ele faz uma oração maravilhosa, a glória do Senhor enche o templo, a fumaça ali da glória que se manifestou nos sacrifícios enche de tal maneira que eles não conseguiam nem mais enxergar o templo, as pessoas se prostram maravilhadas com a manifestação de Deus, com a presença de Deus, reconhecendo que aquele templo realmente estava sendo dedicado a ele, e ele aceitou aquela dedicação. Aí chegamos no capítulo 7, e nós lemos ali então no início, né? Desceu esse fogo, encheu, e ali no pedacinho que diz assim, eles adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Sabe, queridos, por isso que eu mostrei a fotinha da Ana para vocês, e por isso que eu comentei que ela fez 15 anos, e por isso que o sermão de hoje é esse sermão mostrando que esse amor de Deus realmente é maravilhoso. Eu preciso contar essa história para vocês entenderem porque que meu coração está tão cheio de alegria e tão cheio de graças ao Senhor. A minha esposa, ela teve câncer na tireoide e ela teve que retirar a tireoide e fazer um tratamento, né, por causa disso.
E por conta desse problema, ela agora teria que tomar cuidados com uma série de coisas. Dentre eles, por exemplo, não poder usar anticoncepcional. Mas o médico, tentando nos tranquilizar com relação ao fato de não se poder usar o anticoncepcional, acabou por nos ferir, nos magoar. Mas não foi a intenção dele, mas foi o que aconteceu. Ele disse assim: olha, mas não fiquem preocupados com a questão do anticoncepcional, porque por conta desse seu problema e você ter retirado a tireoide, você não poderá ter filhos. Aquilo foi um choque, né? Porque nós não tínhamos ideia de que o problema da tireoide poderia vir a trazer esse outro tipo de problema. Imagina, você que é mãe, você que é mulher, ouvir uma notícia como essa, não é? Era tremendo isso aí, tremendo. Eu vou encurtar a história, que essa história é muito longa. O fato é, queridos, que naquela época eu não adorava a Deus, eu não vivia nos caminhos do Senhor, e eu não tinha no meu coração a esperança de que esse problema poderia ser resolvido. Mas tempos depois eu voltei para o Senhor, eu me converti, conforme está escrito lá no final, nós vamos ler de novo. E numa madrugada, nós morávamos ali no Grajaú, num apartamento. Eu passei uma madrugada orando a Deus, conversando com Deus, e naquele momento especial na presença de Deus, eu me senti motivado a falar com Ele sobre filhos. Nós já tínhamos passado vários anos sem a minha esposa nunca ter usado anticoncepcional nenhum, porque ela não podia, nem qualquer outro método de preservativo, qualquer coisa parecida. E ela nunca engravidou realmente, conforme aquele médico disse. Realmente as palavras dele se cumpriram. Mas naquela madrugada eu me senti motivado a falar com Deus e abri meu coração a Ele e disse: Senhor, eu quero um casalzinho de filhos, um menino e uma menina. E naquela madrugada, depois que terminei, saí da presença ali de Deus, naquele momento especial, com a certeza de que Ele tinha me impulsionado a pedi-lo isso, a pedir os filhos. E pela manhã, quando a minha esposa acordou, eu disse a ela: filha, você vai engravidar. Ela ficou assustada, assim, não entendeu nada. Eu disse para ela: eu conversei com Deus e Ele me deu essa certeza essa madrugada. E realmente, passado alguns meses, ela estava grávida. Mas não foi simples assim, não. Ela perdeu o neném. Em 3 meses de gravidez, ela abortou espontaneamente. É difícil, não é? Mas eu disse para ela: filha, não se preocupe. Louve a Deus, porque você nunca tinha engravidado. E você engravidou. A sua madre foi aberta. Você está pronta por Deus. Ele te preparou para você engravidar. Isso é comum acontecer, de perder o primeiro filho, isso pode acontecer. E não deu outra, ela engravidou novamente. Nós tivemos o nosso primeiro filho, Emanuel. O nome dele se quer dizer Deus conosco. Esse nome é um agradecimento a Deus. E aí, cadê a menina que eu tinha pedido? Eu tinha pedido para vir logo os 2 juntos, mas não foi possível. E aí veio a menininha, veio a Ana Elisa, do hebraico Hana Elishua,
Hana quer dizer cheia de graça e Elishua quer dizer dedicada ao Senhor. Aportuguesado é Ana Elisa. Aí nasceu essa princesinha que eu mostrei na foto aqui para vocês, ó. Essa princesinha aqui, ó. E aí ela completou 15 anos agora na quarta-feira. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Olha, esse Deus é muito maravilhoso, muito mais do que você pode imaginar. Mas isso aqui está dentro de um contexto em que eles criaram essa habitação para Deus, esse templo, e eles fizeram isso no período da festa, em que eles, por 7 dias, voltavam a viver em tendas para relembrar do período em que eles viveram no deserto por 40 anos, antes de entrar em Canaã, e eles faziam essa festa. Eles vinham de todos os lugares e se reuniam em tendas, ficavam vivendo em tendas durante esse período, e essa grande multidão veio a Jerusalém para passar esse período dessa festa e a inauguração do templo, que acabou sendo preparada para essa ocasião dessa festa. Durante 7 dias, eles comemoraram a inauguração do templo e a festa dos tabernáculos, começando no 15º mês do 7º mês até o 22º dia do 7º mês. E aí no 23º dia, Salomão os dispensou para voltarem para suas casas. Acontece que depois disso o Senhor apareceu a Salomão lá no verso 12, e aí é aqui que eu quero deixar uma mensagem para vocês nesta manhã. Olha só, no verso 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração, como ele ouviu a minha oração. E aí está aí a minha filhotinha para provar isso. E escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. E aí eu vou pular aqui para o verso 14, aonde eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Queridos, eu fico até arrepiado. Sabe por quê? Porque isso se cumpriu na minha vida, assim como se cumpriu na vida dessas pessoas e desse povo, quando eles cumpriram essa palavra aqui. Porque aqui tem 3 elementos importantes, olha só. Deus chama atenção para 3 coisas que eles precisavam fazer e responde com 3 coisas que ele, Deus, faria. Presta atenção nesse verso 14. Deus diz assim, que eles precisavam fazer 3 coisas. Eles precisavam se humilhar, ou seja, submeter-se à soberana e maravilhosa graça de Deus. Se submeter, ser obediente, ser assim, fiel, ser no sentido de tê-lo como um único e soberano Deus. Não se envolver com outras coisas, não, com outros deuses, não, que não são deuses. Deus é ciumento, Ele quer que você o honre. Então ele diz assim, 3 coisas. A primeira, se humilhe diante dele. Foi o que eu fiz naquela madrugada. Ore, arrependendo-se. Foi o que eu fiz naquela madrugada. E volte-se, ou retorne para ele. Eu fiz isso também. Essas 3 coisas são necessárias na sua vida. Humilhe-se, ore arrependendo-se e volte-se para Deus, retorne para Ele. Se eles fizessem essas 3 coisas, Deus também faria 3 coisas.
ele diz assim, ó, eu vou ouvi-los, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Ah, querido, o Deus de toda a glória, o Deus que habita, como disse Salomão lá no capítulo 6 na sua oração, se os céus e os céus dos céus não podem conter a tua glória, não te podem conter, ainda mais esse templo que eu construí. Mas esse Deus que é grandioso demais, que é impressionante demais, Ele para te ouvir. Que coisa maravilhosa! Ele ouviu a oração de Salomão e atendeu. Ele ouviu a minha oração e me atendeu. Mas lembre-se dos 3 itens anteriores: se humilhar, submetendo-se a Deus, orar, arrependendo-se e voltando-se para Ele. Aí Ele vai fazer 3 coisas. Ele vai te ouvir. E aí agora a segunda, Ele vai te perdoar. Te perdoar. Ele diz que Ele se esquece completamente dos seus pecados, do seu passado, de tudo que você fez na sua vida. Nada disso importa, é daqui para frente. E se você pecar novamente, Ele vai perdoar novamente. Ele é um Deus compassivo. Lembra-se lá em cima, quando nós lemos, olha aqui, ó, lá no comecinho, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E aí, o terceiro, sarará a sua terra. Querido, isso aqui quer dizer que Ele vai afastar o gafanhoto, que nem estava falando lá no teste, que come tudo que você planta, sabe? Ele fala isso lá em Malaquias também, eu vou repreender o gafanhoto que come a sua terra, se você for fiel a mim, sabe? Ele vai afastar aquelas pessoas que querem te destruir, Ele vai criar uma proteção para você, Ele vai fazer a tua vida ir bem, apesar dos problemas, Ele vai estar com as soluções preparadas para as dificuldades e lutas da sua vida, e vai até curar você, se for necessário, se Ele entender que isso é importante, se entender que a sua continuidade nessa terra ainda precisa existir, e você ainda precisa continuar por aqui, Ele vai curar você, senão Ele vai te guardar para toda a eternidade que Ele tem preparado para você. Amigo, amiga, querido, querida, por favor, preste bem atenção. Ele é bondoso, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é esse Deus maravilhoso. Sabe, eu comecei a fazer esse sermão quando Deus imprimiu na minha mente esse texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aí eu lembrei da música, que eu vou colocar no final. Vou postar a música também para aqueles que vão assistir esse sermão. É uma música muito bonita, eu já ouvi muitas vezes. Quando você estiver ouvindo a música, reflita nessas 3 coisas que você precisa fazer e se prepare para receber as 3 que o Senhor fará por você. Meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus, que a saúde, a prosperidade, que todas as bênçãos e misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida. Vamos fazer uma breve oração. Deus amado e querido, derrama, Senhor, o Deus Espírito Santo na vida desses queridos e queridas. Tome-os pelas tuas poderosas mãos, os proteja e os guarde de todas as coisas, inclusive das doenças que estão assolando esse mundo. Eu rogo a Ti, Senhor, pela salvação deles, a vida eterna, contigo para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.